Boa noite, pessoal. A gente está aqui fazendo uma transmissão sobre um bate-papo. A gente vai conversar sobre a evolução do cabeamento de rede, né? Desde os seus primórdios até os dias de hoje. Eu me chamo Alisson, estudo Ciências da Computação. Estou no quinto semestre da unidade de São José do Rio Preto. Sou o Pedro, vou tá falando um pouco da placa ISA, a parte de conectores e um pouco da evolução também. E agora? Alô? Tá Estamos aí? ouvindo, a gente está ouvindo, Pedrinho. Ah, tá. Então, eu sou o Pedro também. Vou estar falando um pouco mais do início aqui, de como começou. E isso aí. Pode começar, Pedrinho. Então, é, o- as primeiras redes de internet que vieram, né, elas usavam os cabos tipo TickNet, que era um tipo de cabo um pouco grosso e ele era difícil de manusear. Tinha mais ou menos 1 centímetro de diâmetro. E que era o único cabo que era usado como backbone para as redes de estações que ficavam conectadas através dos transceptores. Eles também eram chamados de derivadores de vampiro, porque eles perfuravam um cabo, fazendo que para fazer contato com o fio no centro dele. O transceptor ele ficava ligado com um conector AUI de 15 pinos na placa de rede e ele era conectado através de um cabo menor. Isso aí tá mostrando aí? Sim, a gente está apresentando. Enquanto for apresentando os conteúdos, eu vou colocando aqui na tela para o pessoal poder ver e ter uma noção do que a gente está falando mais ou menos. Não tá aparecendo para mim aí. Não, tranquilo, mas tá aqui pro pessoal. Então, aí esse era essencialmente o mesmo tipo de cabo que era usado no protótipo da rede Ethernet, que foi desenvolvido pela Park, mas depois ele continuou sendo usado por mais algum tempo, eu acho que a maior parte foi na década de 80, mas ele foi usado por mais tempo, mesmo oferecendo alguns problemas. E um desses problemas era a dificuldade de lidar com o cabo central. Ele era muito pesado e ele era muito difícil de manusear. E também os transceptores eles eram bem caros. E essas redes aí elas eram chamadas de 10 base 5, que é a sigla que é a junção de três informações. O 10 ele é sobre a velocidade da transmissão, que eram os de 10 megabytes. O base é a abreviação de baseband modulation, o que indica que o sinal era transmitido diretamente de forma digital. E o 5 ele indicava a distância máxima do sinal, que ele chegava até 500 metros. Aí essas redes aí, elas deram origem a um outro tipo de rede, que tinha o nome de 10 base 2 e utilizavam os cabos RG58, barra U. Eles eram bem mais finos que os outros. Aí veio o termo TIN-NET, que vem, o TIN significa fino, né? Enquanto o TIC era o que era mais grosso. Aí nelas os transceptores foram miniaturizados e promovidos para dentro das placas de rede. E a, e a ligação entre essas estações começou a sendo feita por cabos mais curtos que iam ligando num conector que era em forma de T. E aí isso daí permitiu que elas fossem ligadas uma nas outras, transformando vários cabos, ficava um cabo só. Igual isso daí que acho que está mostrando a imagem.
Apareceu aí a imagem, viu? Sim, sim. Aí nas duas extremidades ali ficava usando os terminadores que fechava o circuito e não deixava com que o sinal chegava ao fim do cabo, retornava dando interferência. Aí, apesar deles serem importantes, os terminadores eles eram dispositivos passivos e eram bem baratos. Mas o grande problema deles era que se o cabo fosse desconectado em qualquer ponto, toda a rede já caía e saia fora do ar, já que era tudo dividido em dois segmentos, sem a terminação. Aí, como não eram usados LEDs para indicar a conexão, igual tem de hoje, tinha apenas o que eu queria descobrir era onde estava o problema, era ir testando os cabos através de um aparelho que indicava em qual ponto que o cabo tinha sido rompido. Mas esse aparelho ele era muito caro, então por isso ele não tinha aqui no Brasil, era muito raro de achar. Outro jeito era sair testando ponto por ponto até você achar onde estava o problema. Aí temos o conector BNC, incluindo a ponteira e a bainha, o conector T e o terminador. E junto com o cabo, com a chave, eram os componentes básicos das redes 10 base 2. Aí tem imagem aí, parece que está mostrando. E esses cabos aí, eles podiam ser limpados na hora, de acordo com o comprimento que fosse necessário. Aí eles usavam um alicate especial, que acho que tem a imagem depois. Ele era um alicate que ele descascava em volta do cabo para encaixar dentro do conector. E daí eles limpavam a ponta dele, prendendo o fio do centro, o fio central, e depois limpava a bainha, prendendo o cabo no conector BNC. Aí, assim como esses alicates para limpagem de cabo de par trançado são vendidos atualmente, os alicates de limpagem desses cabos, eles não eram muito caros. Aí lá atrás você podia comprar um alicate desse lá por R$ 50 mais ou menos. Aí hoje em dia provavelmente custaria mais caro, já que poucas lojas comercializam. Aí é esse cabo, esse alicate aí. Apesar de ainda ser muito suscetível a problemas, o cabeamento da rede 10 base 2 era mais simples e barato que a de 10 base 5, que tornou muito mais popular essas redes, ainda mais com empresas e escritórios. Tem alguns PCs, tipo 386 ou 486, que provavelmente você vai acabar achando uma placa de rede que ainda tem o conector AUI, que era para a rede 10 base 5, que era um conector de 15 pinos. É um pouco parecido com o VGA que a gente usa hoje, é bem semelhante. Conforme a imagem aí da placa, ela tinha muitas placas que elas eram, tipo assim, tinha muitas tinha as 3 transições. Tinha do cabo coaxial 10 base 2, esse conector AUI 10 base 5, e tinha junto o RJ45, que foi muito usado na década de 90. Apesar dos 3 estarem presentes, claro, você só podia usar um de cada vez. E a desvantagem, né? A desvantagem das redes TINET, que é o 10 base 2, em relação ao TICnet, que é o 10 base 5, é que o uso de um cabo mais fino ele acaba reduzindo o alcance máximo da rede, que ficou em 185 metros. Mas era, assim, normalmente mais que suficiente para a maioria das redes locais. E o padrão 10 base 5, que foi o padrão Ethernet para fios de cobre com maior alcance, tinha 500 metros. E só depois que chegou a fibra ótica
que ela foi capaz de superar essa marca de 500 metros do 10 base 5. Mas independente do tipo, os cabos coaxiais sempre têm o mesmo princípio, que é utilizar uma camada de blindagem para proteger o cabo central de interferência eletromagnética, para o sinal ir melhor. Quanto mais espesso o cabo, mais grossa é a camada de blindagem, mais eficiente o isolamento, permitindo que o sinal seja transmitido a uma distância muito maior. Os cabos coaxiais depois acabaram dando lugar aos cabos de par trançado, que hoje em dia são ainda muito usados, e mais finos e flexíveis, suportam maiores velocidades, então podem ser usados em redes de 10, 100 ou 1000 megabits, enquanto os cabos coaxiais chegavam a 10. E são considerados mais baratos também. Mas, apesar de tudo isso, cabos coaxiais eles estão longe de entrar em desuso, porque eles são usados em sistemas de TV a cabo e outros sistemas de telecomunicação. E são usados em vários tipos de antenas wireless, para rede wireless, e até os conectores do tipo N, que normalmente são usados nas redes wireless, são descendentes, né? Os conectores BNC, que é aquele redondinho que é usado nas redes 10 base 2. E existem diversas categorias de cabos de par trançado, que se diferenciam pela qualidade, pelas frequências suportadas, pela marca. Tipo, por exemplo, o cabo de categoria 3, que é largamente utilizado em instalações telefônicas, pode ser usado em redes de 10 megabits, mas não nas redes de 100 mil. Da mesma forma, os cabos de categoria 5E, que a gente usa atualmente, não são adequados para redes de 10 gigabits, que demandam cabos de categoria 6 ou 6A. Mas eles usam o mesmo conector, que é o RJ45. Mas ainda assim existe diferença de qualidade entre os conectores destinados a diferentes padrões de cabos. Os sucessores depois veio, né, os cabos de fibra ótica, que suportam ainda muito mais velocidade e permite transmitir a distâncias gigantescas, assim, praticamente limitadas, com uso de repetidores. Os cabos de fibra ótica são usados para criar os backbones que interligam os principais roteadores da internet. Sem eles, provavelmente a rede seria muito mais lenta e o acesso muito mais caro. Apesar disso, os cabos de fibra ótica são pouco usados em redes locais, ainda mais pela questão de custo. Em alguns lugares ainda não tem, porque ele é bem caro, as placas dele de rede da fibra ótica é mais caro, o roteador e demais componentes. E por isso que o cabo de par trançado é tão usado, né? Porque ele ainda é barato, ele é fácil de trabalhar, ele é relativamente resistente. Bom, durante muito tempo a gente se acreditou que os cabos de par trançado ficariam limitados, né, às redes de 100 megabits. E conforme as redes de megabit se popularizaram, eles teriam o desuso, dando lugar aos cabos de fibra ótica. Só que essa ideia caiu meio que por terra, porque com o surgimento dos novos padrões de redes de gigabit para os cabos de par trançado que são utilizados já atualmente. A história se repetiu com o padrão dos cabos, né, de 10 gigabit, que ainda está em fase inicial de adoção, que inicialmente previa que apenas o uso de cabos de fibra ótica, contrariando todas as expectativas que eram de conseguir levar a transmissão de dados em fios de cobre ao limite, criando um padrão de 10 gigabits para cabos de par trançado. Como demora pelo menos uma década em média para a população adotar um novo padrão de rede, para ela se popularizar, assim como foi com as migrações de redes de 10 megabits para as de 100, agora as de 100 para 1000. Os cabos de par trançado, por sua vez, têm a sua sobrevivência meio que assegurada, né, por pelo menos mais uma década. Aqui eu vou mostrar uma imagem que eu tô meio que, além de falar sobre o assunto, ainda estou fazendo a parte de
de organização das imagens. Bom, e continuando... Fala e grava, hein? Oi? Você fala e grava. Isso, aí eu falo e gravo. Bom, continuando, a gente tem além de todos esses cabos, essas redes via cabo, né? Essa na imagem é um exemplo de cabo de fibra ótica, né? Não temos aqui em mão para poder apresentar, então a gente separou essas imagens. Mas além dessas redes feitas por cabo, a gente tem as redes wireless, né? Que possuem uma origem muito mais antiga. E por incrível que possa parecer, a primeira rede wireless funcional foi uma chamada AlohaNet, que entrou em atividade em 1970. Antes mesmo do surgimento da ARPANET. Ela surgiu com a necessidade de criar linhas de comunicação entre diferentes campos de universidades lá do Havaí, situado em ilhas diferentes. Nessa época, a estrutura de comunicação não era tão precária, era muito precária, o que unificava a forma de comunicação, que a única forma de comunicação era mandar mensagens escritas de barco, o que devido à distância que existia entre as ilhas dificultava através de via cabo. A solução encontrada foi utilizar os transmissores de rádio amador que permitiam que o pessoal situado nas ilhas diferentes se comunicassem com o transmissor central, que se encarregava de repetir a transmissão, de forma que eles fossem recebidos por todos os demais. A velocidade de transmissão era muito baixa, mas a rede funcionava, então era o que eles tinham naquela época, não tinha uma tecnologia maior para poder utilizar, eles ficavam meio que limitados a essa tecnologia que hoje é bem assim, subutilizada nas residências, por exemplo. Claro que ainda não se deixou de utilizar as vias a rádio, né? Mas são em situações específicas que utilizam ela. E como todos os transmissores operavam na mesma frequência, sempre que dois nós tentavam transmitir ao mesmo tempo, acontecia uma oscilação, e ambas as transmissões precisavam ser repetidas, o que era feito automaticamente após um curto espaço de tempo, né? Este mesmo problema ocorre nas redes wireless atuais, que naturalmente incorporam mecanismos para lidar com eles, com esse tráfego, né? Voltando para os dias de hoje, que é o que importa, né? 20 e poucos anos após o AlohaNet, as redes wireless se tornaram basicamente essenciais para nós, a população, né? Pois permitem a gente criar redes locais muito mais rápido, sem necessidade de espalhar aquele monte de cabo pelo chão, que nem, por exemplo, tem um aqui atrás de mim. Não passar pela janela um cabo fazendo uma gambiarra. Além da questão da praticidade, né, que é utilizar uma rede wireless. Essas redes wireless também pode, em muito caso, sair muito mais barato do que o preço de centenas de metros de cabo, porque esses cabos não são gratuitos. Basicamente, dependendo da qualidade do cabo, tu vai pagar umas centenas de reais para fazer um cabeamento na tua casa inteira, né? E combinado com um custo junto com o custo da instalação, porque para não deixar um cabeamento feio assim, tu teria que, sei lá, ou saber fazer muito bem um cabeamento pela tua casa para esconder esses cabos, ou deixar à mostra ou contratar alguém para fazer isso. E pode superar muito a diferença de preço no ponto de acesso com as placas, né? Porque daí, dependendo do cabeamento, precisaria utilizar placas de rede, e o sistema wireless não. Existem dois tipos de rede wireless. As redes as redes de modo de infraestrutura, que são baseadas em um ponto de acesso ou um roteador wireless, que é o que a gente utiliza nas nossas residências em geral, que atua como ponto central, né, permitindo a conexão dos clientes. E um outro que é a rede ad hoc, que por sua vez é um tipo de rede mesh, onde essas estações se comunicam diretamente, sem o uso de ponto de acesso. Embora tenham um alcance bem reduzido, né, essas redes elas têm uma forma muito prática de interligar notebooks em rede rapidamente. Uma forma de compartilhar a conexão ou jogar em rede, por exemplo. O alcance típico dos pontos de acesso doméstico é uma média de 33 metros, conforme já tinha sido abordado anteriormente. É uma distância em ambientes fechados, claro, por causa da parede. Tem cômodos da sua casa, então gera uma média de 33 metros. É uma regra fixa, né?
e ambientes abertos ele acaba se estendendo até 100 metros. Só que essa distância a gente consegue, claro, aumentar ela utilizando aqueles multiplicadores Wi-Fi, placas de conexão Wi-Fi para aumentar a distância. Então, por isso que acaba não sendo uma regra fixa. Desde que exista um caminho livre, né, de obstáculos, não é muito difícil interligar essas redes, situadas em 2 prédios, por exemplo, diferentes, até a 5 quilômetros de distância. Atualmente, as redes de Ethernet de 100 megabits e 1000 megabits são as mais usadas nas residências. Ambos os padrões utilizam o cabo de par trançado categoria 5 ou 5E. São largamente disponíveis, o que facilita a migração de um ponto para o outro, né? Por outro lado, o sinal é facilmente obstruído por objetos metálicos, gera interferência, aquela oscilação, principalmente quando a gente fica com aquela raiva quando está jogando um jogo online, começa a dar aqueles lag. E devido a isso, deve se preocupar sempre como instalar o ponto de acesso em um ponto elevado do ambiente, de forma de evitar esses obstáculos. Se a ideia é permitir que seu vizinho da frente capte o sinal, então é melhor já instalar junto o ponto de acesso perto da janela, porque pela distância e a quantidade de cômodos que vai ter, por exemplo, se tu colocar no fundo da sua casa, o vizinho conseguiria acessar muito mais fácil se o roteador, por exemplo, estivesse na janela da sala, na frente da casa, que desse menos interferência de cômodos de parede até chegar a ele. E o primeiro padrão que se popularizou foi o 802.11b, que operava apenas 11 megabits. Ele foi seguido pelo 802.11g, que opera em 54, depois por outros padrões até chegar em 300 megabits. Apesar disso, né, as redes wireless trabalham com overhead muito maior do que as cabeadas, devido à modulação de sinal, colisões devido à modularização de sinal. Além disso, a velocidade máxima é obtida apenas enquanto o sinal está bom, e existe apenas um micro transmitindo. Conforme o sinal mais fraco ou vários micros possam transmitir simultaneamente, a velocidade vai decaindo. Por isso algumas redes wireless acabam sendo tão lentas. Aqui em casa mesmo, quando eu estou utilizando uma rede wireless, estou utilizando o meu PC aqui que está cabeado, e aí o roteador fica a mais ou menos uns 25 metros de distância. Não dá isso tudo, não, dá uns 15 metros de distância. Só que ele é feito por cabo, e o cabo tem 25 metros. E eu tenho uma diminuição de sinal de uma média de uns 15% em relação ao sinal que fica na outra casa, que é onde está o roteador central, para mim não utilizar a rede wireless. Aqui, por exemplo, da onde eu estou até o roteador central, que dá uns 15 metros e meio, 20 metros, eu nem consigo acessar o Wi-Fi devido à quantidade de cômodos e interferências de sinais, né? Então eu tenho um repetidor de sinal, tenho um roteador no fundo e um roteador na frente, aqui para eu poder cobrir a casa inteira, senão nem com essa regra de 33 metros eu consigo obter o sinal. Pois é. Bom, pessoal, infelizmente a gente teve que fazer essa apresentação via Discord, né? Porque, como todos sabem, a gente está tendo esse problema de pandemia. Nós estamos tendo as nossas aulas todas online, e como tínhamos que fazer essa transmissão, fazer uma apresentação, a gente optou por utilizar meio que um tete-a-tete, né? Conversando com vocês diretamente aqui sem cortes, sem edições, até não precisaria muito treinamento para isso, que a gente, mesmo que gaguejasse, a gente optou por fazer isso aí. Então não vai ter nenhum corte, o vídeo foi esse mesmo. Caso vocês tenham dúvidas, sugestões ou até queiram pôr a opinião de vocês, falar sobre o assunto, pode deixar nos comentários. Vai ter a possibilidade nos comentários aqui do vídeo. E é isso, pessoal. Agradecemos por isso. Você tem mais alguma coisa para falar, Pedro e Pedro? Não, tranquilo. Só o comentário da questão da distância, né, do wireless, que nem foi falado. Tem que estar sempre, tem que ter 2, 3, 4 repetidor, roteador, porque essa questão da interferência ainda é muito impactante, né? Muito problemática ainda. Vai gastar bastante.
Principalmente quando tem muitos cômodos, né? Porque, querendo ou não, passa cabeamento de metal por dentro dessas paredes. A parede em si, ela faz a interferência. Então, realmente dá bastante. A gente que utiliza no dia a dia consegue ver bastante esses problemas aí. Aham. Bom, mas é isso aí, pessoal. Até mais. Agradecemos a atenção de todos.